Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai fazer esse vídeo aqui, dando continuidade no assunto de álgebra, só mostrando como fazer uma transformação da linguagem corrente, que é a língua portuguesa, para a linguagem matemática, né? Usa os símbolos. A gente explicou na aula anterior sobre a questão do o que são exatamente as sentenças matemáticas abertas e sentença fechada. Então, a gente vai concentrar aqui nas sentenças abertas, né? Aqui é a parte da álgebra. Bom, aqui assim, um número, tá? Em matemática, quando a gente não sabe qual é o número, a gente coloca um x, tá? Então, o número é igual a essa parte aqui que é x. Sempre que você não saber o valor de um número, você nomeia ele com uma letra, porque ele é um termo desconhecido. Em matemática, em álgebra, o termo desconhecido será representado sempre pela letra, uma letra específica, tá? Por isso que tá isso é uma sentença aberta. E aí nós temos alguns outros casos, né? O dobro. Então eu coloquei esse doisinho aqui do lado, vocês lembrar que o dobro é duas vezes, né? Então o número é o x. Então 2 vezes x vai dar sempre 2x. Quando você multiplica um número por uma letra, qualquer número por qualquer letra vai sair sempre o número ao lado da letra. Por exemplo, 2 vezes x é 2x, 3 vezes x é 3x. 3 vezes A vai dar 3A. Não importa qual é a letra, a regra vai ser também a mesma, tá bom? Então, se o dobro de um número é 2x, o triplo desse número é 3 vezes o x, né? Lembrando que a gente está usando o x como sendo esse número desconhecido. Então, 3x. O quadrado vai ser a letra que a gente escolheu elevada ao quadrado. Quadrado de um número desconhecido elevado ao quadrado. Qualquer potência também vai ser o mesmo processo, tá? O cubo, letra desconhecida elevado ao cubo. Pode ser a quarta, quinta, sexta, sétima potência, qualquer uma delas. Frações aparecem aqui também, tá? Metade. A metade de um número é sempre você pegar o número que você tem e dividi-lo por 2, tá? Então, se o número que eu tenho é o termo desconhecido x, eu vou dividi-lo por 2. Então, x sobre 2. E aqui, quando fala divisão, você coloca ele na forma fracionada, tá? Então, a metade é x por 2, terça parte, x sobre 3. E aqui a gente colocou uma reticências, né? Porque a gente pode ter terça parte, quarta parte, quinta parte, qualquer uma delas vai ser dessa maneira, tá? Temos aqui também o sucessor de um número, que é x mais 1, o número que eu escolhi, tá? Que eu não sei qual é, então a letra que eu escolhi mais 1. O antecessor é menos 1, né? Isso porque se você lembrar do sucessor e antecessor, você vai ter lá 3 mais 1, 3 menos 1. 3 mais 1, 4, você tem um sucessor. 3 menos 1 dá 2, você tem um antecessor do 3. E consecutivo, que é a mesma coisa de sucessor. Sucessor e consecutivo são a mesma coisa, por isso estão representados aqui do mesmo jeito, tá bom? Eu vou passar aqui bem devagar, dar um tempinho para... Porque eu quero que vocês copiem essas informações no caderno de vocês, tá bom? E quando a gente retornar, a gente vai ter eles colocados aí. Não precisa rabiscar eles assim não, igual eu fiz, tá? O quadrado, o circular aqui, os termos, não há necessidade de você fazer. Apenas copia aqui o quadro, né, com a linguagem corrente, as frases que nós temos do lado e o que significa aqui na frente. Então, faça aí direitinho. Possível, use uma régua para traçar ali direitinho, tá? Dessa forma, tá bom? Aí eu vou dando um tempinho mais aqui, porque aí você pausa o vídeo e conclui tranquilamente dessa forma, tá? E a parte final que nós temos aqui, ok? Bom, aí eles vieram soltos, né? Dessa forma. Só que aí agora a gente vai ter como que eles vão aparecer de uma maneira sem ser solta, né? Eles vão vir assim, ó. Situações compostas, situações problemas, né? Então, situação composta que a gente fala são quando ele está na forma de situações problemas. Aqui eu tenho o dobro de um número adicionado de 7 unidades. Então, o dobro de um número a gente viu ali na folha anterior, no texto anterior, que é 2x. Adicionado mais. Quando selecionar adicionado, acrescido, né? São termos que remetem à adição, né? Sinal de mais.
Então, adicionado 7 unidades, então mais 7 unidades. E aí você transformou da linguagem corrente para a linguagem matemática. Um número somado com sua terça parte. Um número somado, um número é o x. Somado é mais, terça parte é x dividido por 3. É igual, símbolo de igualdade, 235, tá? Então, só colocar essas partes aqui. A metade de um número. A metade de um número é x dividido por 2, né? A letra que você escolheu dividida para 2. Acrescido, sinal de mais, 7 unidades, mais 7 unidades. Resulta. Resulta é a mesma coisa de igualdade, tá? Resulta é igualdade, resultado. Seu triplo. Seu e sua são pronomes que vão relativar e voltar para o número que você escolheu, tá? Então, seu triplo. Então, o triplo do número que você escolheu. Então, o triplo de x, 3x. Subtraído, que é menos, 15, né? E por último aqui, nós temos o quadrado da soma de dois números. Como são dois números, então eu tenho que usar duas letras, ó, x e y. Letras diferentes. E o quadrado da soma dos dois números. Então, os dois números somados elevado ao quadrado. Então, não pode fazer o x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma outra leitura. Igual a 625, tá bom? Então, esses termos aqui vão aparecer em situações problemas. E aí você vai lembrar sempre dessa parte dessa aula para quando você for montar em forma de expressões, né? Em forma de situações matemáticas, tá bom?